Por que os coelhos roem tudo? Isso parece uma pergunta simples, um pouco sem sentido, mas não é, isso é importante. Muitas vezes, quando as pessoas adquirem um coelho, elas não esperam que ele tenha esse comportamento, apesar de ser um comportamento natural deles. Então, a primeira pergunta que sempre fazem no consultório é por que eles roem tudo? E a segunda é quando que isso vai parar? Apesar de muita gente confundir, os coelhos não são roedores. Eles são lagomorfos, né? Os roedores são porquinhos da Índia, ratos, hamsters, esquilos da Mongólia, chinchilas. Os coelhos, eles têm um comportamento muito semelhante, mas eles são considerados lagomorfos. Então eles têm algumas diferenças, mas isso não evita que realmente eles roam tudo. O primeiro motivo, né, para eles roerem, que é o principal, é o desgaste dos dentes. Os coelhos, assim como os roedores, têm dentes que crescem continuamente. Aqui a gente vê um raio-x de dentição de coelho e onde tem aquela marca da estrela, a gente vê o quanto o dente cresceu, inclusive as raízes. Então, se o coelho não desgastar os dentes, ele vai ter sérios problemas. Por isso que ele rói tudo. E mesmo tendo aqueles dentes atrás que a gente vê no raio-x, são os dentes da frente que fazem o estrago em casa, né? São esses dentes que ele acaba usando para destruir um monte de coisa. E aqui está o resultado de que pode acontecer com um coelho que não tenha como desgastar esses dentes. O dente chega a crescer tanto que ele para de se alimentar e pode morrer. E a resposta para aquela famosa pergunta: quando que meu coelho vai parar de roer tudo? Muita gente está acostumado que cachorro, depois de uma certa idade, ele para de destruir as coisas em casa. Então aquele filhote que roía sapato, que pegava tudo e destruía, com o tempo, com a troca da dentição de leite pelo dente permanente, ele vai parando de roer e de destruir. Mas o coelho não. Como o dente do coelho vai continuar crescendo se ele não roer, ele vai continuar roendo. Então, não tem esperança de que o coelho pare de destruir coisa. Ele vai continuar roendo porque é da natureza dele. E o que fazer para o coelho não roer tudo em casa? E principalmente para ele não correr risco. Não são raros os acidentes com coelhos que roem fio elétrico e levam choque, podendo ficar feridos ou até morrer. Que ficam com a boca ferida por terem roído alguma coisa que não deve. Um móvel que eles roem a madeira, o pé, e se intoxicam com a resina usada naquela madeira. Então é muito importante, além da gente tirar do alcance deles certas coisas como fios elétricos, coisas que podem causar acidentes, também fazer com que ele não roa o que não deve. Ele vai continuar roendo alguma coisa. Então o que a gente faz para evitar que ele roa o que não deve? A primeira coisa é oferecer feno, muito feno fresco, sempre à vontade. Isso já vai ajudar no desgaste dos dentes, na eliminação de bola de pelo, na diminuição do estresse. E com isso, enquanto ele está roendo o feno, ele não está roendo os móveis. Além disso, oferecer brinquedos como móveis para eles roerem e desgastarem os dentes. Chicletes para roedores, que também são feitos de madeira própria, com tintura própria, para que eles roam e desgastem o dente. Cubos e outros tipos de brinquedos que eles, além de ficarem entretidos, se divertindo, eles possam destruir sem que isso cause nenhum problema para eles e ainda ajude a desgastar os dentes e diminuir o estresse. Então, é importante saber que é da natureza do coelho roer tudo, ele tem essa necessidade devido ao tipo de dentição, então a gente não pode evitar que ele roa. O que a gente pode fazer é tentar direcionar para que ele roa as coisas que não vão causar problema para nós e nem para eles. Então, brinquedos, feno, até legumes, verduras.
e com isso a gente evita que ele roa outras coisas. E é preciso entender que roer, no caso de coelhos, não é apenas uma fase de filhote. Ele vai fazer isso durante a vida inteira. Então, o tutor tem que estar preparado. E é muito importante oferecer para o coelho um local seguro e com coisas que ele possa roer e brincar. Então é bom que ele tenha um cercado, uma gaiola grande, um ambiente preparado para ele e seguro. E caso você goste de soltar o coelho, que é ótimo, é muito importante soltar, sempre fazer isso. Primeiro preparando o local onde ele vai ficar solto, então tirando fios elétricos do alcance dele, coisas que ele possa roer e se ferir, madeiras que possam soltar farpas na boca, ou pé de móvel que tenha tinta ou resina que ele possa se machucar. Então, nem tudo a gente tem condições de tirar do espaço. Então, às vezes você vai soltar o coelho num quarto, numa sala. É claro que você não vai tirar todos os móveis. Então, quando fizer isso, tire os fios que estão em lugar mais perigoso, mais próximo ao chão, ou desligue tudo da tomada, porque caso ele roa, ele vai roer o fio e não vai levar um choque elétrico. E supervisione. E funciona assim quando o coelho for pôr a boca onde não deve, falar um não. Eles entendem o não e normalmente eles param com esse comportamento. Então, se você gostou do vídeo, são dicas simples, mas o que a gente espera é que evite acidentes e que a pessoa entenda que ao adquirir um coelho, ela vai ter um animal que durante toda a vida ele tem necessidade de roer. Isso não vai mudar, então a gente tem que se adaptar ao comportamento dos nossos bichinhos. E não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e clicar para receber sempre a atualização de novos vídeos.